mais uma vez a gente agradece a Deus, nosso Pai Celestial, pela nossa vida aqui na Escola da Fé, nossa vida espiritual, ao nosso irmão Jesus, referência para o nosso aprendizado, a essa legião de irmãos da espiritualidade amiga que tanto trabalha em benefício, né, de cada um de nós. O sentimento é realmente só de gratidão. Boa noite a todos. E é com muita gratidão a Deus por proporcionar esse encontro de alegria e de caridade, de solidariedade, né, em nossos corações, que a gente recebe vocês que vieram lá de São Paulo e todos que se prontificaram a proporcionar esse encontro de alegria e de solidariedade. Nunca a gente precisou tanto de caridade, de olhar para o outro com um olhar mais fraterno, como nos dias de hoje. E esse olhar no olho, sentir esse calor que vem do coração de cada um de nós aqui, ficou represado por um tempo, por conta de uma pandemia, e a gente teve que se isolar por carinho ao próximo. Para preservar o próximo, a gente precisou se isolar, e isso mexeu muito com o sentimento de todos nós. Então, que a gente possa estar envolvido por esse amor e ser grato a Deus por estarmos de novo aqui reunidos, trocando esse sentimento mais próximo, né? Que a gente possa então fazer uma leitura e reflexão desse capítulo do Evangelho que eu vou trazer, do Fora Caridade na Salvação. A gente vai falar sobre o maior mandamento. Item 4.
Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amarei vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Nada acontece por acaso, não tem nada. Não foi por acaso que eu não vim aqui para fazer essa palestra, mas que hoje esse nosso colega não pôde comparecer e eu sentei aqui para falar isso para vocês. Mas não foi por acaso também que hoje de manhã Deus já estava me inspirando e eu assisti a um vídeo de um artista de rua. E foi a primeira vez que eu fui buscar filosofia, que não foi em Sócrates, Platão, nem em Sêneca. Que a gente tem costume de buscar sabedoria com essas pessoas que a gente sabe que são sábios, renomados. E esse artista de rua, que se chama Eduardo Marino, ele me ensinou tanta coisa hoje de manhã, que é um verdadeiro filósofo. Ele era filho de militar e a mãe era servidora pública. Ele, muito cedo, ele começou a se incomodar, porque as pessoas que serviam na casa dele eram pobres. E ele ficava incomodado com aquilo, com aquela pessoa que estava ajudando muito a ele ali ser uma pessoa pobre. E ele foi servir ao exército, porque o pai era militar. E quando chegou lá, ele começou a se sentir muito incomodado com aquilo, porque ele viu que o exército estava ali para manter sob controle uma ameaça, né, que pudesse acabar com essa desigualdade que existe entre as pessoas. E ele começou a se sentir muito mal, ele não queria sair por conta da consideração com os pais, e ele pegou uma doença por conta disso. E nenhum médico do exército conseguia resolver essa doença dele. Aí ele foi no médico civil, e com as palavras dele, ele disse que esse médico foi mais sensível ao problema de saúde dele, e o médico só escutou a história da vida dele. E chegou para ele e falou: você está sofrendo de angústia, e você não está produzindo iodo. Deu umas gotinhas de iodo para ele tomar, ele foi para casa, e para de fazer o que está te angustiando, e fica em casa fazendo o que você gosta. Com uma semana ele melhorou, porque ele estava com um caroço que apareceu no pescoço dele, ele começou a enxergar nada de uma vista e vendo com a outra vista. Ele foi curado por conta disso. Aí ele foi, ele saiu do exército, pediu baixa, e aí teve uma discussão com o pai dele. E o pai dele chegou para ele e falou: você não tem ambição nenhuma, não, meu filho? Ele: eu tenho, pai. Eu tenho muita ambição na minha vida, mas a minha ambição, eu tenho tanta ambição que luxo, riqueza, status social, tudo isso não me basta. Eu sinto que eu tenho que dar um significado maior para a minha vida aqui. Essa é a primeira grande lição que ele me passou hoje. Por que a gente vive num mundo tão cheio de ansiedade? Porque a gente quer alimentar uma coisa que é efêmera e passageira na nossa vida. A gente se esforça muito para ter aquilo que a gente não vai levar quando a gente retornar ao plano espiritual. E ele muito cedo ele já era intuído por isso, porque perguntava a religião dele, ele não tinha religião, ele falava que ele tinha espiritualidade. E ter espiritualidade é aquela qualidade que nós temos dentro da gente que nos leva a ser caridosos, que nos leva a ter mais consciente da nossa posição diante dos nossos irmãos, né? Isso é que é ter espiritualidade. E ele falou isso para o pai. Aí ele falou assim: então tá. Aí chegou na época do Enem, ele queria fazer belas artes. Aí o pai virou para ele e falou: você quer ser um vagabundo, então, porque você não quer ter trabalho. Aí ele pensou e tudo: e direito, então tá bom? Aí ele falou: então tá,
Direito já é melhor. Ele foi fazer a faculdade de Direito. Chegou na faculdade de Direito e viu aquele monte de alunos cheio de ideias revolucionárias, querendo transformar o mundo, mas que não sai de ideia, não põe na prática. E ele começou a se angustiar de novo e ele foi largar a faculdade de Direito. E ele sabia que seria um outro embate com a família. E chegou ao ponto que ele saiu do Direito e foi expulso de casa por ele. Saiu de casa e o pai falou para ele: então, a partir de hoje você não é mais meu filho. A mãe também falou. Nisso, antes dele sair de casa, teve 2 episódios. Quando ele queria largar tudo, o pai chamou ele de louco. Achava que ele era louco, mandou ele ir num psicólogo. E ele foi. Aí ele chegou no psicólogo, o psicólogo falou: o que você quer? O que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui porque eu quero que você fale para o meu pai que eu não sou, que eu tenho sanidade mental. Me dá um atestado de sanidade mental para eu mostrar para meus pais. E o psicólogo fez a entrevista com ele e fez. Depois ele foi um psiquiatra que fez a mesma coisa, para provar que ele não era louco. E ele saiu de casa, não sendo mais considerado como filho, nem pelo pai, pela mãe. Mas antes disso ele foi... A mãe, quando o pai desistiu com o psicólogo e psiquiatra, a mãe falou: meu filho, vai num padre, porque você está endemoniado, você precisa ser exorcizado. E ele foi num padre. E esse padre tinha uma evidência e falou para ele: meu filho, você não tem nada de errado com você. Só que o caminho que você escolheu é muito difícil de seguir, mas você vai fazer bem a muita gente. E ele foi para a rua, trabalhar como artesão. E ele começou a escrever frases em lata que trouxessem reflexão para a vida das pessoas. Essas frases tinham tanta sabedoria que ele conseguiu modificar. Ele percebeu, e ele morou, dormiu em papelão. Ele se viveu com mendigo de favela, comunidade, com drogado. Ele viveu com todas essas pessoas e ele se sentiu feliz. Ele encontrou ali o sentido da vida dele. Com pessoas que a gente passa às vezes pela rua e essas pessoas são invisíveis, a gente não sabe a riqueza, às vezes, os valores humanos que essas pessoas poderiam estar passando para a gente, se a gente não fosse tão doutrinado a se acomodar com essa situação e passar pelo lado daquelas pessoas como ela realmente não existisse e não fosse um problema nosso, né? E aí sim eu vi que com esse problema que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, com tanta gente sofrendo e não tendo o que comer, né? A gente precisa... Eu fiz uma palestra aqui 2 dias atrás sobre o bem e o mal, e o mal ainda prepondera entre nós, como no mundo de provas e expiações, e a gente se omitir de fazer o bem. A gente ainda não encontrou a força necessária para que a gente possa arregaçar nossas mangas e começar a fazer efetivamente o bem pelas pessoas. Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E esse artista de rua, ele saiu da zona de conforto dele. Ele viveu com aquilo que era necessário, sustento, ganhava um dinheiro ali, ou vendia coisas, comia só o que era necessário. E ele conseguiu ser mais feliz do que se ele tivesse se formado em Direito ou seguido a carreira militar ou vivido com os pais dele. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. Ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que o nosso melhor ponto de vista para a gente, o melhor ponto para a gente observar a vida é quando a gente está invisível, quando a gente está ali ao lado dessas pessoas que são invisíveis para a gente que fica aí na rua, porque você enxerga a verdade com outros olhos. Ele, quando encontrou a amizade nesse grupo de pessoas com quem ele se relacionou, ele sabia que aquela amizade era verdadeira porque ela não tinha nenhum interesse. Porque um dia um empresário viu que ele estava na faculdade ainda, o empresário chegou, pediu para ele sentar do lado dele. E esse empresário já era um senhor de idade. E assim do nada, ele chamou ele na rua, pediu para sentar ali, que ele queria falar. E ele disse que ele construiu um império, mas não viveu nem o afeto dos filhos, que ele tinha medo de amizade, porque ele não sabia o que era interesse, o que era amizade verdadeira, e ele não viveu afeto. E ele estava diagnosticado com uma doença que ele estava prestes a morrer. E quando ele estava para morrer, ele viu que ele não tinha construído nada para a vida dele.
E esse artista de rua, quando eu perguntaram a ele qual era a ambição da vida dele, o que ele queria na vida, ele falou: eu quero aquilo que eu posso levar. Eu só quero da vida aquilo que eu posso levar. É isso que a gente precisa entender. A maior riqueza que a gente pode acumular nessa terra, a gente não vai, é o que a gente pode levar para o plano espiritual quando a gente for levar a sua vida verdadeira. Não é título de escolaridade, acadêmico, não é o dinheiro que a gente acumula. Isso tudo a gente faz um usufruto. Deus empresta isso para a gente poder levar uma vida de acordo com as nossas capacidades de se sustentar e poder servir a nossos irmãos, servir a nós mesmos, né? Então, que a gente possa ter caridade na nossa vida com nós mesmos, que a gente possa amar a gente de uma tal forma que a gente possa encontrar dentro de nós o que dá sentido realmente, significado para a nossa existência por aqui. E o que dá existência à nossa existência por aqui, como a gente leu nesse pedacinho do Evangelho, é amar. É esse amor incondicional, esse amor que faz a gente reconhecer naquele que está ali na rua, né? Não um objeto de rejeição, uma pessoa que nem vai passar pelo outro lado da rua, mas uma pessoa que, se a gente se aproximar, a gente pode aprender muito com essas pessoas, porque tem muito amor dentro de cada um de nós e a gente não pode desprezar essas oportunidades. E a gente vive muito iludido, porque eu achava assim que perceber a presença de Deus era eu ficar admirando tudo que é belo na natureza. Eu nunca imaginei que eu podia ver beleza numa pessoa que está sentada na rua toda suja e às vezes nem tomou banho. Eu nunca imaginei que dali eu podia colher muita coisa produtiva para a minha vida. E com essa palestra que eu vi hoje desse cara, eu vi que a gente está muito enganado quanto às nossas metas, as nossas ambições, os nossos desejos. Por isso que a gente sofre com ansiedade. Porque quando a gente desejar aquilo que é realmente necessário para a gente melhorar, a gente vai se sentir saciado por esse amor de Deus e a gente vai encontrar o que dá propósito para a gente voltar melhor do que quando a gente chegou aqui. Era isso que eu queria trazer de mensagem para a gente, que todos se sintam acolhidos e com certeza cada um de nós sairá daqui melhor do que quando a gente entrou, porque todo mundo vai ser beneficiado. Com muita gratidão que a gente recebe de vocês, porque essa possibilidade de ajudar vocês faz muito bem para todos nós, né? Então, é fundo do coração que a gente agradece que vocês saíram lá de São Paulo para vir aqui. E que pode ter certeza que vai ser um encontro com muito amor e carinho, que cada um leve esse carinho, né, dentro do seu coração, para a gente poder ser esse instrumento de transformação do mundo que a gente precisa. Obrigado, gratidão pelo carinho de vocês. Gratidão.